vai ligar a luz do... Ó, eu de novo aqui, ajustando a luz agora. Que droga, desculpa, hein, gente. Oi, Letícia, desculpe. A gente tava falando de sulfito, tava tão legal. Vou esperar a Ana entrar, não sei o que elas já conversaram. É, pois é, acontece. Quem sabe, né, faz ao vivo. Pelo visto eu não sei. Vamos esperar a Ana entrar aqui e a gente já recomeça a nossa discussão, bela discussão sobre sulfitos. É isso aí, existe alergia a sulfito? Olha aí, vamos lá. Pronto, aguardando a Ana. I'm back. Me too. Vamos retomar, vamos A retomar. Kelly falou que ela apareceu descabelada ao vivo, que eu devo uma para ela. Eu vou pagar um vinho para você. E eu tô torcendo para alguma das nossas amigas ter feito uma foto onde eu estou maquiada e pronta e ela descabelada. Você vai usar isso pro resto da vida, é isso? Imagina! E ela vai colocar na minha conta. Desculpe, viu, Kelly? Desculpe, gente. Desculpe mesmo, mas eu não consegui carregar o celular enquanto estava fazendo cirurgia. Coisa de médico. Bom, Então, o que ela vocês fez uma estavam falando? pergunta, assim, ela fez uma pergunta, deixou pendurada, e a pergunta que você me fez antes de você ter esse problema também ficou pendurada. Eu vou responder a dela primeiro, daí eu respondo a sua, que a sua era da dor de cabeça. Eu não respondi, Isso deixei aí. para você. Então, o que a Kelly me perguntou agora há pouco é se poderia ter alergia a sulfito. Então, se nós levarmos em consideração que quando nós temos uma alergia, nós temos um mecanismo imunológico envolvido, então você não pode ter uma alergia a sulfito. Porque sulfito, e nesse mecanismo imunológico, necessariamente nós temos que ter uma proteína, né, para você ter uma reação imediata a esse sulfito. E nós não temos. Então, nós temos reações adversas, que eu até falei para a Kelly, que nós estamos aqui não a favor ou contra o sulfito, nós só estamos expressando aquilo que existe na literatura até o presente momento para apresentar para as pessoas. Não é uma questão de Palmeiras Corinthians. Né? Sim. Quer Não dizer é que isso. não do ponto de vista médico, bioquímico, a gente não pode, teoricamente, ter uma alergia a sulfito. Você não pode falar que tem alergia a sulfito, mas do mesmo jeito que você não pode falar que você tem alergia à lactose, você pode sim falar que você tem intolerância à lactose, porque existe, e você pode sim dizer que você tem intolerância a sulfito, mas viu, que existe. Viu, Logaldi? O André Logaldi está aí, viu, Logaldi? Você tem que falar que você tem intolerância a sulfito. Você gosta Diz que de tomar aprendeu os vinhos comigo. naturais lá você sabe de quem eu estou falando, e fala que você aprendeu com a Ana que você tem intolerância a sulfito, não alergia a sulfito. Que é fato. Você quer que eu responda para você a sua pergunta da dor de cabeça agora? Eu quero, mas antes eu vou falar de uma coisa. Fala um pouco antes que você caia de novo, né? Não, aqui agora a minha esposa que me salvou aqui. Eu peguei o celular dela e já catei. Porque o meu tá aqui, ó, carregando, morreu. Pronto, fica só para o hospital. O que acontece? O que eu queria colocar para você é uma experiência que eu tive. Na verdade. E aí acho que tem um viés que as pessoas vão conseguir talvez entender. Eu tenho asma, então assim, eu não sei se eu tomava vinho ruim e eu tinha uma intolerância a sulfito, ou se eu tomava muito vinho ruim e eu ficava meio alegre. Isso quando eu tinha mais crises na adolescência. Adolescência quer dizer, depois dos 18 eu ainda era meio adolescente, tomando vinho que não era lá essas coisas.
E aí eu não sei se eu ficava meio alegre e ativava os nossos receptores J lá, que a gente fala que às vezes pode induzir a asma por ficar dando muita risada, ou se eu tinha, ou se eu tomava simplesmente vinho muito sulfitado, ou se tomava, não era vinho de garrafão, tá, gente? Só para começar, não era vinho de garrafão, mas não era um vinho tão legal assim. Eu acho que dá para fazer um brainstorm dessa história. Então, eu queria colocar isso no meio da cefaleia e da asma, porque tem pessoas que têm alguns problemas de cefaleia, de dor de cabeça, asma, que podem ser mitigados por algumas substâncias, e isso que eu queria ouvir a sua opinião com relação a isso. Tá, então, eu acredito que no seu caso, então vamos fazer casinho clínico, né? E você é o nosso paciente. Boa. Então você já passou o caso clínico, então agora eu vou analisar os pontos de vista. Então você é asmático. Então o que poderia acontecer? Primeiro, você mesmo já falou, a qualidade dos vinhos que você ingeria na sua adolescência, ela não era da qualidade dos vinhos que você ingere hoje. Outra coisa, a sua adolescência certamente foi antes do processo de rotulagem e das determinações. Bem antes. Então, um pouquinho. E daí, portanto, não tinha, era terra de ninguém, se colocava quanto queria nesses vinhos. Então, essa questão, primeira, a quantidade de sulfito. Segundo, a quantidade de vinho. Com certeza você adolescente dava conta de beber muito mais álcool do que você bebe hoje. Não é sangue de boi não, Márcia, não era sangue de boi. Terceiro, a sua asma, muito provavelmente, era mais instável naquele momento do que hoje. Sim, então, como alergista isso é modulado, né? Exatamente, porque nós sabemos que os asmáticos que estão mais instáveis têm essa probabilidade maior de fazer as reações a sulfitos em comparação com aqueles que estão mais estáveis. Outra coisa, você poderia estar ou com o estômago vazio e bebendo, porque estudante de medicina ele tem dinheiro ou para comer ou para beber, e tem uma fase da vida que a gente opta por beber. Então você estava ou com o estômago vazio, ou você estava acompanhando esse seu vinho com alguns petiscos também, com bastante sulfito. Essa é uma outra hipótese, certo? E uma última hipótese é a hipótese da taquifilaxia, que para nós, para o leigo, a taquifilaxia o popular acostumou. Eu não estou falando de sensibilização é outra coisa. Acontece que quando você vai tomando quantidades regulares, intervaladas, você acaba evitando, e você toma água, e você come alguma coisa, você acaba evitando que essa reação química no seu estômago libere tanto SO2, que volta pelo seu esôfago, você exala, você inspira, e por um mecanismo oneurogênico, colinérgico, ou de hiperreatividade dos brônquios, gera crise. Mas isso foi um brainstorm que a gente fez discutindo o seu caso clínico, tá? Mas faz sentido. Faz sentido sim. Ainda bem, né? Senão você não estaria aqui. Ainda bem. Deixa eu manter a minha dessensibilização aqui. Não é dessensibilização, é taquifilaxia. Então, ótimo. Bom, vamos lá explicar isso daí também. Então, a taquifilaxia, ela se explica da seguinte forma. Vou eu de novo com os meus casinhos clínicos, esse é o casinho clínico da dor de cabeça. Porque normalmente os casos que a gente encontra na literatura, e é o que eu falei para o pessoal, a gente está passando o que tem na literatura para eles, não são opiniões pessoais, eles mostram estudos retrospectivos. O que são estudos retrospectivos? É aquilo que aconteceu e que alguém contou. É um relato de caso. Por exemplo, o seu caso. Eu pego o seu caso e eu publico o seu caso. Tá? São relatos de caso. E cientificamente, relatos de caso e relatos retrospectivos, análise de prontuário, eles têm um peso científico menor do que um estudo que nós chamamos prospectivo, que é o que você faz ele de fio a pavio e tira as suas consequências. E tem um estudo aqui que os portugueses que fizeram e que eles dizem que até o presente momento, que isso foi março de 2019, não existia nenhum estudo na área relacionando sulfitos com dor de cabeça. O que eles fizeram? Eles pegaram 80 estudantes de medicina
daqueles Tinha que ser estudante de claro, medicina. claro, né? E também Portugal foi 80, são voluntários. Se fosse no Brasil, dava para ter um N de pelo menos uns 1.500. Opa! E eles fizeram aquilo que eu falei de desencadeamento para esses pacientes, não, para esses estudantes, todos de 18 a 25 anos, com uma série de prerrogativas, se encaixaram no protocolo e eles deram de cara, eles fizeram teste de provocação com um vinho, com uma quantidade de por volta de 50 ppm, ninguém teve nada, ninguém teve 50, sintoma nenhum. Quando eles aumentaram essas quantidades, e eles aumentaram essas quantidades até o nível da regulamentação. Em Portugal, que o nível máximo é 200. Os homens, de acordo com as regras da RU, da OMS, foi 190 e pouco, e a mulherada 140. E o que aconteceu? Daí, desses 80, que tinha 51 que falava assim: olha, quando eu tomo vinho, eu tenho dor de cabeça. Sabe quantos tiveram sintomas? Quanto? 10% deles. 10% deles. E eles tomaram em jejum. Em jejum. E depois, o que eles fizeram? Num segundo teste, eles fizeram essas dosagens, aumentaram gradativamente e viram que a proporção ela aumentou. Desculpa, gente, eu contei uma coisa errada para vocês. Desse primeiro aqui era... eu confundi os... Volta. 1000 perdões. 80 voluntários, 51 diziam que eles tinham sintomas. Quando eles desencadearam com os 50 ppm, 10% tiveram sintomas. Quando eles desencadearam com o ppm próximo de 200, daí 17% deles reagiram. Ou seja, misturei 10% com menos e sulfito 17% e 17% com mais sulfito. Com mais. Isso não é tão diferente uma coisa da outra. Eu confundi os estudos porque eu queria falar, na realidade, era de um outro estudo que é um australiano, em que eles fizeram um teste de desencadeamento em pessoas com uma quantidade de 300 em desencadeamento único e depois eles fizeram teste de desencadeamento nas pessoas que com quantidades seriadas e chegaram até a 750 ppm. E eles viram que quando eles faziam em quantidades seriadas, por mais que você desse mais sulfito, as pessoas reagiram menos. Então, eles acreditam que para diagnóstico você tem que fazer numa dose única. Por quê? O que acontece? Taquifilaxia. Você vai dando as quantidades progressivas e o organismo no popular vai se acostumando. Ficou meio confuso, acho que... Não sei se ficou muito claro, porque eu fiz aquela confusão. A Letícia está pedindo. Tchau, Letícia. Valeu. Obrigado pelos insights. Obrigada, Letícia. Desculpa qualquer coisa. Espero que você não... A Letícia não tem, que a Letícia já fez a taquifilaxia dela todo dia. Mas só para explicar essa questão das doses subsequentes. Eu entendi o que o pessoal quis dizer. Ou seja, você viu 2 estudos, pessoal. Um estudo comparava que você ia aumentando a dose e aumentando a dor de cabeça, ou seja, de 10% para 17%, que do ponto de vista estatístico pode ou não ser significativo. Numa amostra pequena de 80, talvez não seja tão significativo. Aí Exato. O estudo australiano veio e falou assim, não, eu não vou dar doses crescentes, eu vou dar uma dose e uma pauleira de dose e vamos ver o que acontece, não é isso? É isso aí. É isso aí. E aí o pessoal desencadeou mas isso é importante para a gente fazer diagnóstico, né? Isso mostra para a gente que se a gente fizer doses gradativas, isso não é tão benéfico quanto você fazer de uma vez só. Então, se você tem que fazer um teste de desencadeamento como diagnóstico, e isso o seu alergista, né? O seu médico tem a capacidade de fazer, ele vai fazer em dose única. Então, eu acho que isso fica uma dica aí, André, se você tiver algum paciente, nosso amigo cardiologista André Logari, se tiver algum paciente que quer saber se tem, dá uma dose única, alta, que pelo menos a gente tem um estudo que fala sobre isso. Gente, toda vez que como médico a gente avalia estudos, não é um estudo que determina condutas, mas tem uma dica aí que talvez possa nortear algum caminho aí da gente, que seja
esse estudo. Mas quando você faz um teste de provocação oral, você tem que esperar tudo. Você pode não ter sintoma nenhum, ou você pode ter sintomas graves. Então, quem faz teste de desencadeamento tem que ser um profissional que está habilitado para tal, num ambiente com equipe, com toda a capacidade de reanimação, se for necessário, certo? E, para curiosidade de todo mundo, tem sulfito também em alguns medicamentos. E qual que é o medicamento que a gente usa que salva a vida nas reações anafiláticas, que são as grandes reações alérgicas, e tem as reações anafilactoides, que elas são iguaizinhas, e a gravidade é a mesma, o risco de vida é o mesmo, só que não tem reação imunológica, que pode ser o caso do sulfito. Que remédio que a gente dá para salvar a vida do freguês? Adrenalina. Adrenalina. Tem sulfito na adrenalina. Ou seja, na reanimação... Eu chequei hoje na caixa de adrenalina do consultório, que não tem como eu mandar foto aqui, mas eu tenho foto. Tem sulfito na composição da adrenalina, como tem também de tantos outros medicamentos. Olha só, então o remédio que você usa para combater uma reação anafilática, ele por si só já pode causar uma reação anafilática. A gente tem tantos problemas com antibióticos também causando isso. Você tem que pesar, né? Tem que pesar a situação. Ou seja, não é para fazer o diagnóstico sozinho, você tem sempre que procurar um alergista, por exemplo, a doutora Ana, para fazer o seu diagnóstico de intolerância ou não de sulfito. Porque o que a Kelly está perguntando, uma pessoa que afirma ter problema de sulfito deve procurar um alergista? Eu acho que toda vez que a pessoa tiver afirmação de alergia a qualquer coisa, ela deve procurar. Eu, como cirurgião pediátrico, eu canso de ver mãe dizendo que o paciente tem alergia a amoxil. E, na verdade, a gente não tem uma alergia ao medicamento amoxil, ele tem alergia, a maioria das vezes, você pode confirmar isso, a um corante que vem com o amoxil. Ou muitas vezes a criança teve uma urticária pelo próprio quadro infeccioso, estava tomando amoxil e daí acha que foi do amoxil. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Eu acho que a partir do momento que você tem uma suspeita de um problema e que você pode equivocadamente se expor a essa substância, você tem que investigar, você tem que ter no mínimo certeza. Exatamente. No mesmo jeito, uma cefaleia só dá para concluir? Não dá para dizer. Uma cefaleia é tão multifatorial, você vai ter uma dor de cabeça, você pode ter comido mal durante o dia, você pode ter tomado pouca água, você pode ter algum outro problema que você não sabe de saúde que está dando dor de cabeça. Tem tanta... Eu acho que o recado é, procura um médico, na verdade. O recado dessa live, no final das contas, vai ser que você deve procurar seu médico. Se seu médico beber vinho, melhor ainda. Tipo, a doutora Ana vai poder fazer uma avaliação melhor do que pode ser. Não, porque eu acho que é uma preocupação muito grande das pessoas, são as intolerâncias e as alergias, que você deixou bem claro aqui durante a live. E isso o que acontece no dia a dia é o que o pessoal procura mesmo. E a partir do seu diagnóstico, né, Felipe? A partir do seu diagnóstico, você sabe se você não só se você precisa evitar ou não, mas se ocorrer de você entrar em contato e ter uma reação, se você precisa entrar com alguma medicação imediatamente, se você precisa procurar um serviço médico. Então, essa é a grande questão do diagnóstico das intolerâncias e das alergias alimentares. Vai muito além do diagnóstico, e sim da conduta que você deve ter se equivocadamente você entrar em contato e tiver uma reação. Exatamente, eu acho que o recado é esse, eu tive dor de cabeça, eu estou tendo com frequência dor de cabeça, eu tive algum processo de mal-estar gástrico, intestinal, tomando vinhos toda vez que eu tenho, realmente são problemas que às vezes podem não ser só associados a isso. Você vai no seu alergista e vai falar, mas doutor, toda vez que eu tomo vinho, eu como salame do não sei da onde. Toda vez que eu gosto de combinar com isso. E às vezes o problema não está no vinho. As alergias alimentares são multifatoriais aí no caso de você fazer tentar. Eu já ouvi falar de vários alergistas que as intolerâncias alimentares às vezes são de diagnóstico extremamente difícil às vezes você estabelecer o que as pessoas têm. Sim, tem diagnósticos extremamente difíceis, tanto que o primeiro passo para um diagnóstico de alergia alimentar é uma anamnese. Às vezes essa anamnese eu fico uma hora e meia só fazendo anamnese.
Porque você tem que considerar uma série de fatores para que você siga adiante numa avaliação de alergia alimentar ou não. Porque Sim. aquilo abre um leque de opções e um leque de caminhos para você investigar. E para que você dê um diagnóstico de uma alergia alimentar, digo até mais do que uma intolerância, porque as alergias têm essa tendência a gerar reações até mesmo com risco de vida. Você tem que ter no mínimo certeza, no mínimo certeza. Sim. Senão você está privando uma pessoa, não é só de um nutriente, mas você está privando a pessoa e a sua família até mesmo de um convívio social. Isso psicologicamente afeta muito as pessoas. Nós sabemos, nós estamos em casa todo esse tempo, não está todo mundo doido para sair com saudade de ver os amigos ao vivo e a cores. Então, Lógico. isso tem que ser considerado, isso faz parte do bem viver. Ó, a Kelly tem mais uma, deixa eu ver aqui, pergunta sobre os clarificantes, que mais que ela tem aqui. O pessoal falando assim, eu tomo 6 garrafas e passo mal. Bom, tá bem, não, aí vai entrar em uma outra CA. Manda 3 para mim. Que aí melhora, né, a situação. Isso. Que mais aqui? Mais perguntinhas, não dá dor de cabeça. Eu vou colocar o meu carregador aqui porque eu tô com medo de acontecer comigo mesmo que aconteceu com vocês, tá bom? Peraí. Celular de médico. Celular de médico. Deixa eu colocar aqui o carregador. Peraí. Existe algum registro de reação, algum outro que não esteja contemplado na RN, contemplado lá no registro? Tem um registro de alguma reação? Diga? Registro de reação a algum outro que não esteja contemplado na resolução nacional? Algas, por exemplo? Mas existe alergia a algas. Com certeza existe alergia a algas, já li relato a respeito. Nunca peguei nenhum paciente, mas se existe uma composição proteica nessas algas, pode acontecer sim, por que não? Mas tudo tem que ser analisado individualmente. Pode ser uma reação adversa. Pode ser uma reação adversa, mas a alga eu acho que é mais reação alérgica. Pela própria composição do a Kelly está perguntando algum outro clarificante. Existe uma série de clarificantes, né? Que a gente estava mencionando aqui, por exemplo, o Isinglass, que é a bexiga natatória de peixe, que a gente acaba utilizando para fazer a clarificação, mas alguns clarificantes realmente eles saíram um pouco de cena recentemente, justamente por conta do que a gente tem visto de algumas reações, por exemplo. A Kelly volta a perguntar isso, de algum clarificante. Gelatina, bentonita, caseína, leite, o próprio leite, né? Isinglass, que é a bexiga natatória, PVPP. A gelatina pode ser de peixe. A gelatina pode ser de peixe. Mais um. Alergia a peixe, né? Só que a alergia ao peixe é muito específica. Alergia a peixe é espécie específica. Você não pode dizer ter alergia a peixe. É espécie específico. Dá bastante trabalho para fazer o diagnóstico. Porque não é porque eu tenho reação à tilápia que necessariamente eu tenho reação a congro. Qual é o peixe que dá mais alergia? Tem alguma que coisa assim? Que a gente tem visto mais alergia aqui no interior do Paraná é tilápia. É tilápia, mas né? no mundo é bacalhau. Ainda bem que eu não tenho alergia a bacalhau, porque eu gosto muito. Eu também gosto. Perguntando aqui, os espirros? Desencadear uma sequência de espirros pode estar relacionado a algum componente do vinho? Uma hiperreatividade, né? Mas os espirros, tanto os espirros ou até mesmo reações gastrointestinais, obstrução nasal, é mais um estímulo neurogênico direto. A gente chama isso de estímulo colinérgico. E que isso pode acontecer sim. E pode também ser por liberação de histamina, de prostaglandina. Mas o que quer dizer essa liberação de histamina, prostaglandina? Isso acontece também nas alergias. Mas existem algumas substâncias que, por si só, elas rompem uma célulazinha chamada mastócito, que eu digo que ela parece um bombom recheado, e ela libera na microcirculação essas substâncias, esse recheio dele, essa histamina e essas prostaglandinas, e fazem esses efeitos nas pessoas. Mas por liberação direta da histamina e por estímulo colinérgico, não por alergia. Não por alergia. Deus me livre alergia a bacalhau. É isso mesmo, Kelly, eu também. Deus me livre.
Ó, gente, se não tiver mais nenhuma perguntinha aqui, eu acho que a Eu acho gente que a gente pode, só né? não falou uma coisa que é legal. Fala. A maioria das pessoas que se queixam de sintomas relacionados a sulfitos, sobretudo cefaleia, não se queixam do vinho tinto? É verdade, hein? E qual vinho, Felipe, que tende a ter mais sulfito? Pois é. É o vinho É o doce. Na e o vinho verdade, é o branco. vinho Não, se doce. você comparar tinto e branco, né? Se Ah, é você o comparar branco. os vinhos de mesa, é o branco que tem mais. Tanto que esses testes de provocação é tudo com vinho branco, porque você consegue colocar mais sulfito nele. Boa. Essa é uma boa informação, hein, gente? Porque realmente, para você, o vinho branco é um produto muito mais sensível. Então, a gente acaba utilizando uma quantidade de sulfito maior. E de clarificante também. É um vinho que você tem que utilizar os clarificantes de uma forma muito parcimoniosa. Ao contrário que o vinho tinto já tem os antioxidantes dele natural também, né? A Letícia tinha comentado aqui, tá, os polifenóis, tudo. Isso. Então a gente acaba tendo um auxílio aí para o sulfito no próprio vinho tinto, que o vinho branco está desprotegido. Então Aí a Márcia vale. falou ali, ó. E se bebe mais quando é branco? Calorão, Ah, vinhozinho gelado. mas Hã? depende. Eu não sei como é que tá a temperatura aí, mas aqui é para tinto. Aqui tá calor. Aqui tá calor. Aqui não está tão frio, mas assim, eu acho que o vinho tinto acaba sendo quando as pessoas falam de vinho, mesmo os portugueses, né? Vinho é vinho tinto. O vinho branco e o vinho rosé eles estão ganhando um mercado que eu acho muito importante, porque o Brasil tem muito mais a ver com o clima tropical dele, na maior parte do país, 8 mil quilômetros de costa, com vinho branco e com vinho rosé, do que com um vinho tinto encorpado. Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, o vinho que era mais vendido no Nordeste era Brunello de Montalcino. Então a gente acaba tendo algumas distorções, é mais acho que é mais falta de conhecimento e às vezes você, através da educação e as pessoas experimentando, que acabam criando uma cultura um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que o importante é as pessoas experimentarem. E De eu gosto tudo. muito de experimentar sempre coisas novas. Né? Não tenho o vinho de estimação. É, às vezes as pessoas me perguntam, às vezes alguém quer dar um presente, né? Eles dizem, qual que é o seu vinho preferido? Eu não tenho vinho preferido. Né? Tem aqueles vinhos que são mais do meu gosto e tem aqueles vinhos que talvez sejam um pouco menos. Contudo, se aquele vinho que eu digo que é menos do meu gosto for harmonizado com alguma comida, ele pode ficar sensacional e eu não vou dizer que eu não gosto. Lógico Você que não. O entendeu? vinho Então, acho que bom. o bacana é a gente poder experimentar coisas novas, É sempre. isso aí. Eu acho que é isso e experimentar coisas novas com segurança. Se você sentir alguma coisa, procure um alergologista. Estão até falando de Jerez aqui, ó, perguntando se a flor de Jerez há relatos de alergia. Flor de Jerez Olha, não sei. também Não sei, não sei mesmo, mas agora eu vou pesquisar, mas eu não sei responder. Vou ficar devendo para essa pessoa essa resposta. Veja quem foi que fez a pergunta, a gente dá uma estudada e daí a gente passa. perfeito. Gente, é o seguinte, a flor de Jerez, que foi perguntada aqui pela, deixa eu ver aqui, foi a Flávia Palácio. Bom, para quem não conhece o Jerez é um vinho que tem um caráter oxidativo em vários dos estilos. Cresce, né? Ele não, a barrica não é cheia completamente, se deixa um ar entre a barrica e o vinho, entre o topo da barrica e o vinho, começa a crescer um véu de leveduras ali, que até se você olha a barrica assim, até parece que tem uma graminha em cima do vinho, assim, como uma florzinha mesmo. Esse é o véu do Jerez. Existe uma troca de substâncias importantes aí, eu não vou entrar no detalhe químico da coisa, uma grande quantidade de aldeído que dá esse caráter ao vinho de Jerez, mas particularmente a flor de Jerez ela cresce no vinho, mas ela não entra junto. Ela adiciona um caráter especificamente ao vinho, mas ela não é trasfegada junto com o Jerez. Mas é uma boa pergunta. Eu não sei Sim, dizer, vou ficar é devendo ótima. para essa pergunta. A Flavinha pegou a gente. Mas a gente vai procurar e vai responder. Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui por essa live.
E por o seu tempo disponível, desculpe mais uma vez ter caído aqui, foi uma falha minha, mas o celular às vezes prega essa peça e ao vivo é isso que acontece. Então, queria te parabenizar pela sua explanação, que foi muito bacana, tirou muita dúvida da gente aqui, minha principalmente. Agora eu vou tomar cuidado em falar em alergia e intolerância, com certeza. Eu vou erguer mais essa bandeira. Se você falar alergia a sulfito... Não, eu não tenho alergia a sulfito, eu tenho intolerância. Tolerância. Se eu tiver. Mas, Kelly, obrigado a Kelly aqui por entrar na live no meu lugar também, mesmo com os descabelada. Eu que fiquei descabelado aqui procurando alguma coisa o que fazer também. Então, obrigado, Ana, mais uma vez. Abro aí para as suas considerações finais e muito obrigado por participar dessa live aqui da The Wine School. Muito obrigada a você, Felipe. Adorei te conhecer. Já sabia também que você fez faculdade com uma amiga minha que fez residência de alergia comigo, a Suzana. Então, ela já tinha falado de você para mim, a Kelly também. Achei ótimo, não poderia ter sido melhor. Eu acho que adorei você ter conduzido essa live. A Kelly deu uma salvada naquele meio a meio, né? Conduzido meio a meio. Médico. É que a gente quis causar, a gente combinou, fala sério. É verdade, é verdade. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada. Eu espero ter conseguido explicar a contento. Eu não tenho muita experiência de live, eu me atrapalhei em alguns momentos, mas espero que isso não tenha comprometido a compreensão da mensagem que eu quis passar para todos vocês. Uma mensagem com ciência, porque nós trabalhamos, né, com medicina baseada em evidências. Nós não trabalhamos com achismo. E eu acho que é nisso que nós devemos nos direcionar na nossa prática médica. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada para quem permaneceu. Muito obrigada mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa resolver, por favor, passem para a escola e eles me passam e eu procuro responder para vocês. Muito obrigada e boa noite para vocês. Bom final de semana. Obrigado, Ana. Tudo de bom, pessoal. Valeu, até a próxima. Pronto, guardando a Ana. I'm back. Me too. Vamos retomar. A Kelly falou que ela apareceu descabelada ao vivo, que eu devo uma para ela. Eu vou pagar um vinho para você. E eu tô torcendo para alguma das nossas amigas ter feito uma foto onde eu estou maquiada e pronta e ela descabelada. Você vai usar isso pro resto da vida. Imagina! E ela vai colocar na minha conta. Desculpe, viu, Kelly? Desculpe, gente. Desculpe mesmo, mas eu não consegui carregar o celular enquanto estava fazendo cirurgia. Coisa de médico. Bom, então, ela fez uma pergunta, assim, ela fez uma pergunta, deixou pendurada, e a pergunta que você me fez antes de você ter esse problema também ficou pendurada. Eu vou responder a dela primeiro, daí eu respondo a sua, que a sua era da dor de cabeça. Eu não respondi, deixei para você, Então, o que a Kelly me perguntou agora há pouco é se poderia ter alergia a sulfito. Então, se nós levarmos em consideração que quando nós temos uma alergia, nós temos um mecanismo imunológico envolvido, então você não pode ter uma alergia a sulfito. Porque sulfito, e nesse mecanismo imunológico, necessariamente nós temos que ter uma proteína, né? Para você ter uma reação imediata a esse sulfito. E nós não temos. Então, nós temos reações adversas. Que eu até falei para a Kelly, que nós estamos aqui não a favor ou contra o sulfito, nós só estamos expressando aquilo que existe na literatura até o presente momento para apresentar para as pessoas. Não é uma questão de Palmeiras Corinthians. Né? Sim. Quer dizer que não do ponto de vista médico, bioquímico, a gente não pode, teoricamente, ter uma alergia a sulfito. Você não pode falar que tem alergia a sulfito, mas do mesmo jeito que você não pode falar que você tem alergia à lactose, você pode sim falar que você tem intolerância à lactose, porque existe, e você pode sim dizer que você tem intolerância a sulfito, mas viu, Logaldi? O André Logaldi está aí, viu, Logaldi? Você tem que falar que você tem intolerância a sulfito.
Você gosta Diz que de tomar aprendeu os vinhos comigo. naturais lá você sabe de quem eu estou falando, e fala que você aprendeu com a Ana que você tem intolerância a sulfito, não alergia a Exatamente. sulfito. Que é fato. Você quer que eu responda para você a sua pergunta da dor de cabeça agora, da Eu quero, cefaleia? mas antes eu vou falar de uma coisa. É, fala um pouco antes que você caia de novo, né? Não, aqui agora a minha esposa que me salvou aqui. Eu peguei o celular dela e já catei. Porque Santa o esposa. meu tá aqui, ó, carregando, morreu. Pronto, fica só para o hospital. O que acontece? O que eu queria colocar para você é uma experiência que eu tive, na verdade. E aí acho que tem um viés que as pessoas vão conseguir talvez entender. Eu tenho asma, então assim, eu não sei se eu tomava vinho ruim e eu tinha uma intolerância a sulfito, ou se eu tomava muito vinho ruim e eu ficava meio alegre. Isso quando eu tinha mais crises na adolescência. Adolescência quer dizer, depois dos 18 eu ainda era meio adolescente, tomando vinho. Vinho que não era lá essas coisas. E aí eu não sei se eu ficava meio alegre e ativava os nossos receptores J lá, que a gente fala que às vezes pode induzir a asma por ficar dando muita risada, ou se eu ou se eu tomava simplesmente vinho muito sulfitado, ou se tomava, não era vinho de garrafão, tá gente? Só para começar, não era vinho de garrafão, mas não era um vinho tão legal assim. Eu acho que dá Então, para fazer um brainstorm da sua história. então, isso que eu queria Dá para colocar fazer. isso no meio da cefaleia e da asma, porque tem pessoas que têm alguns problemas de cefaleia, de dor de cabeça, asma, que podem ser mitigados por algumas substâncias, e isso que eu queria ouvir a opinião com relação a isso. Tá, então, eu acredito que no seu caso, então vamos fazer casinho clínico, né? É isso aí. E você é o nosso paciente. Então Boa. você já passou o caso clínico, então agora eu vou analisar os pontos de vista. Então você é asmático. Então o que que poderia acontecer? Primeiro, você mesmo já falou, a qualidade dos vinhos que você ingeria na sua adolescência, ela não era da qualidade dos vinhos que você ingere hoje. Outra coisa, a sua adolescência certamente foi antes do processo de rotulagem e das Bem determinações. antes. Então, um pouquinho. E daí, portanto, não tinha, era terra de ninguém, se colocava quanto queria nesses vinhos. Então, essa questão, primeira, a quantidade de sulfito. Segundo, a quantidade de vinho. Com certeza você, adolescente, dava conta de beber muito mais álcool do que você bebe hoje. Ó, não é sangue de boi, não, Márcia, não era sangue de boi. Terceiro, a sua asma muito provavelmente era mais instável naquele momento do que hoje. Sim, como Então, alergista, isso é modulado, né? exatamente, porque nós sabemos que os asmáticos que estão mais instáveis têm essa probabilidade maior de fazer as reações a sulfitos em comparação com aqueles que estão mais estáveis. Outra coisa, você poderia estar ou com o estômago vazio e bebendo, porque estudante de medicina ele tem dinheiro ou para comer ou para beber, e tem uma fase da vida que a gente opta por beber. Então você estava ou com o estômago vazio, ou você estava acompanhando esse seu vinho com alguns petiscos também com bastante Hum, sulfito. Essa é uma outra hipótese, certo? E uma última hipótese é a hipótese da taquifilaxia, que para nós, para o leigo, a taquifilaxia o popular acostumou. Eu não estou falando de sensibilização é outra coisa. Acontece que quando você vai tomando quantidades regulares, intervaladas, você acaba evitando, e você toma água, e você come alguma coisa, você acaba evitando que essa reação química no seu estômago libere tanto SO2, que volta pelo seu esôfago, você exala, você inspira, e por um mecanismo oneurogênico, colinérgico ou de hiperreatividade dos brônquios, gera crise. Mas isso foi um brainstorm que a gente fez discutindo o seu caso clínico, tá? Mas faz sentido. Faz sentido sim. Ainda bem, né? Senão você não estaria ainda bem. aqui. Ainda bem. Como eu tô, deixa eu manter a minha dessensibilização aqui. Não é dessensibilização, é taquifilaxia. Então, ótimo. Bom, vamos lá explicar isso daí também.
Então, a taquifilaxia, ela se explica da seguinte forma. Vou eu de novo com os meus casinhos clínicos, esse é o casinho clínico da dor de cabeça. Porque normalmente os casos que a gente encontra na literatura, e é o que eu falei para o pessoal, a gente está passando o que tem na literatura para eles, não são opiniões pessoais, eles mostram estudos retrospectivos. O que são estudos retrospectivos? É aquilo que aconteceu e que alguém contou. É um relato de caso. Por exemplo, é o seu caso. Eu pego o seu caso e eu publico o seu caso. Tá? São relatos de caso. E cientificamente, relatos de caso e relatos retrospectivos, análise de prontuário, eles têm um peso científico menor do que um estudo que nós chamamos prospectivo, que é o que você faz ele de fio a pavio e tira suas consequências. E tem um estudo aqui que os portugueses que fizeram e que eles dizem que até o presente momento, que isso foi março de 2019, não existia nenhum estudo na área relacionando sulfitos com dor de cabeça. O que eles fizeram? Eles pegaram 80 estudantes de medicina, daqueles Tinha que ser estudante de medicina. Claro, né? E também Portugal foi 80, são voluntários. Se fosse no Brasil, dava para ter um N de pelo menos uns 1.500. Opa! E eles fizeram aquilo que eu falei de desencadeamento para esses pacientes, não, para esses estudantes, todos de 18 a 25 anos, com uma série de prerrogativas, se encaixaram no protocolo e eles deram de cara, eles fizeram teste de provocação com um vinho, com uma quantidade de por volta de 50 ppm, ninguém teve nada, ninguém teve sintoma nenhum. Quando eles aumentaram essas quantidades, e eles aumentaram essas quantidades até o nível da regulamentação, em Portugal, que o nível máximo é 200. Os homens, de acordo com as regras da RU, da OMS, foi 190 e pouco, e a mulherada 140. E o que aconteceu? Daí, desses 80, que tinha 51 que falava assim, olha, quando eu tomo vinho, eu tenho dor de cabeça. Sabe quantos tiveram sintomas? Quantos? 10% deles. 10% deles. E eles tomaram em jejum. Em jejum. E depois, o que eles fizeram? Eles num segundo teste, eles fizeram essas dosagens, aumentaram gradativamente, viram que a proporção ela aumentou. Desculpa, gente, eu contei uma coisa errada para vocês. Desse primeiro aqui era... eu confundi os... Volta. 1000 perdões. 80 voluntários, 51 diziam que eles tinham sintomas. Quando eles desencadearam com os 50 ppm, 10% tiveram sintomas. Quando eles desencadearam com o ppm próximo de 200, daí 17% deles reagiram. Ou seja, misturei 10% com menos sulfite e 17% com mais sulfite. Com mais. Isso não é tão diferente uma coisa da outra. Eu confundi os estudos porque eu queria falar, na realidade, era de um outro estudo que é um australiano, em que eles fizeram um teste de desencadeamento em pessoas com uma quantidade de 300 em desencadeamento único e depois eles fizeram teste de desencadeamento nas pessoas que com quantidades seriadas e chegaram até a 750 ppm. E eles viram que quando eles faziam quantidades seriadas, por mais que você desse mais sulfito, as pessoas reagiram menos. Então, eles acreditam que para diagnóstico você tem que fazer numa dose única. Por quê? O que acontece? Taquifilaxia. Você vai dando as quantidades progressivas e o organismo no popular vai se acostumando. Ficou meio confuso, acho que... Não sei se ficou muito claro, porque eu fiz aquela confusão. A Letícia está pedindo... Tchau, Letícia. Valeu. Obrigado pelos insights. Obrigada, Letícia. Desculpa qualquer coisa. Espero que você não... A Letícia não tem, que a Letícia já fez a taquifilaxia dela todo dia. Mas só para explicar essa questão das doses subsequentes. Eu entendi o que o pessoal quis dizer. Ou seja, você viu 2 estudos, pessoal. Um estudo comparava que você ia aumentando a dose e aumentando a
dor de cabeça, ou seja, de 10% para 17%, que do ponto de vista estatístico pode ou não ser significativo. Numa amostra pequena de 80, talvez não seja tão significativo. Aí o estudo australiano veio e falou assim, não, eu não vou dar doses crescentes, eu vou dar uma dose e uma pauleira de dose e vamos ver o que acontece, não é isso? É isso aí. É isso aí. E aí o pessoal desencadeou então, mas isso é importante para a gente fazer diagnóstico, né? Isso mostra para a gente que se a gente fizer doses gradativas, isso não é tão benéfico quanto você fazer de uma vez só. Então, se você tem que fazer um teste de desencadeamento como diagnóstico, e isso o seu alergista, né? O seu médico tem a capacidade de fazer, ele vai fazer em dose única. Então, eu acho que fica uma dica aí, André, se você tiver algum paciente, nosso amigo cardiologista André Logatti, se tiver algum paciente que quer saber se tem, dá uma dose única, alta, que pelo menos a gente tem um estudo que fala sobre isso. Gente, toda vez que, como médico, a gente avalia estudos, não é um estudo que determina condutas, mas tem uma dica aí que talvez possa nortear algum caminho aí da gente, que seja esse estudo aí. Mas quando você faz um teste de provocação oral, você tem que esperar tudo. Você pode não ter sintoma nenhum, ou você pode ter sintomas graves. Então, quem faz teste de desencadeamento tem que ser um profissional que está habilitado para tal, num ambiente com equipe, com toda a capacidade de reanimação, se for necessário, certo? E, para curiosidade de todo mundo, tem sulfito também em alguns medicamentos. E qual que é o medicamento que a gente usa que salva a vida nas reações anafiláticas, que são as grandes reações alérgicas, e tem as reações anafilactoides, que elas são iguaizinhas, e a gravidade é a mesma, o risco de vida é o mesmo, só que não tem reação imunológica, que pode ser o caso do sulfito. Que remédio que a gente dá para salvar a vida do freguês? Adrenalina. Tem sulfito na adrenalina. Ou seja, na reanimação... Eu chequei hoje na caixa de adrenalina do consultório, que não tem como eu mandar foto aqui, mas eu tenho foto. Tem sulfito na composição da adrenalina, como tem também de tantos outros medicamentos. Olha só, então o remédio que você usa para combater uma reação anafilática, ele por si só já pode causar uma reação anafilática. A gente tem tantos problemas com antibióticos também causando isso. Você tem que pesar, né? Tem que pesar a situação. Ou seja, não é para fazer o diagnóstico sozinho, você tem sempre que procurar um alergista, por exemplo, a doutora Ana, para fazer o seu diagnóstico de intolerância ou não de sulfito. Porque o que a Kelly está perguntando, uma pessoa que afirma ter problema de sulfito deve procurar um alergista? Eu acho que toda vez que a pessoa tiver afirmação de alergia a qualquer coisa, ela deve procurar. Eu, como cirurgião pediátrico, eu canso de ver mãe dizendo que o paciente tem alergia a amoxil. E, na verdade, a gente não tem uma alergia ao medicamento amoxil, ele tem alergia, a maioria das vezes, você pode confirmar isso, a um corante que vem com o amoxil. Ou muitas vezes a criança teve uma urticária pelo próprio quadro infeccioso, estava tomando amoxil e daí acha que foi do amoxil. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Eu acho que a partir do momento que você tem uma suspeita de um problema e que você pode equivocadamente se expor a essa substância, você tem que investigar, você tem que ter no mínimo certeza. Exatamente. No mesmo jeito, uma cefaleia só dá para concluir? Não dá para dizer. Uma cefaleia é tão multifatorial, você vai ter uma dor de cabeça, você pode ter comido mal durante o dia, você pode ter tomado pouca água, você pode ter algum outro problema que você não sabe de saúde que está dando dor de cabeça. Tem tanta... Eu acho que o recado é, procura um médico, na verdade. O recado dessa live, no final das contas, vai ser que você deve procurar seu médico. Se seu médico beber vinho, melhor ainda. Tipo, a doutora Ana vai poder fazer uma avaliação melhor do que pode ser. Não, porque eu acho que é uma preocupação muito grande das pessoas, são as intolerâncias e as alergias, que você deixou bem claro aqui durante a live. E isso o que acontece no dia a dia é o que o pessoal procura mesmo. E a partir do seu diagnóstico, né, Felipe? A partir do seu diagnóstico, você sabe se você não só se você precisa evitar ou não,
Mas se ocorrer de você entrar em contato e ter uma reação, se você precisa entrar com alguma medicação imediatamente, se você precisa procurar um serviço médico. Então, essa é a grande questão do diagnóstico das intolerâncias e das alergias alimentares. Vai muito além do diagnóstico, e sim da conduta que você deve ter se equivocadamente você entrar em contato e tiver uma reação. Exatamente. Eu acho que o recado é esse. Eu tive dor de cabeça, eu estou tendo com frequência dor de cabeça, eu tive algum processo de mal-estar gástrico, intestinal, tomando vinhos toda vez que eu tenho. Realmente são problemas que às vezes podem não ser só associados a isso. Você vai no seu alergista e vai falar, mas, doutor, toda vez que eu tomo vinho, eu como salame do não sei da onde. Toda vez que eu gosto de combinar com isso. E às vezes o problema não está no vinho. As alergias alimentares são multifatoriais aí no caso de você fazer tentar. Eu já ouvi falar de vários alergistas que as intolerâncias alimentares às vezes são de diagnóstico extremamente difícil, às vezes, você estabelecer o que as pessoas têm. Sim, tem diagnósticos extremamente difíceis, tanto que o primeiro passo para um diagnóstico de alergia alimentar é uma anamnese. Às vezes essa anamnese eu fico 1 hora e meia só fazendo anamnese. Porque você tem que considerar uma série de fatores para que você siga adiante numa avaliação de alergia alimentar ou não. Porque aquilo abre um leque de opções e um leque de caminhos para você investigar. E para que você dê um diagnóstico de uma alergia alimentar, digo até mais do que uma intolerância, porque as alergias têm essa tendência a gerar reações até mesmo com risco de vida, você tem que ter no mínimo certeza. No mínimo certeza. Senão você está privando uma pessoa, não é só de um nutriente, mas você está privando a pessoa e a sua família até mesmo de um convívio social. Isso psicologicamente afeta muito as pessoas. Nós sabemos, nós estamos em casa todo esse tempo, não está todo mundo doido para sair, com saudade de ver os amigos ao vivo e a cores. Então, isso tem que ser considerado. Isso faz parte do bem viver. Ó, a Kelly tem mais uma, deixa eu ver aqui, pergunta sobre os clarificantes, que mais que ela tem aqui. O pessoal falando assim, eu tomo 6 garrafas e passo mal. Bom, tá bem, não, aí vai entrar em uma outra CA. Manda 3 para mim. Que aí melhora, né, a situação. Isso. Que mais aqui? Mais perguntinhas, não dá dor de cabeça. Eu vou colocar o meu carregador aqui porque eu tô com medo de acontecer comigo mesmo que aconteceu com vocês, tá bom? Peraí. Celular de médico. Celular de médico. Deixa eu colocar aqui o carregador. Peraí. Existe algum registro de reação, algum outro que não esteja contemplado na ARN, contemplado lá no registro? Tem um registro de alguma reação? Diga? Registro de reação a algum outro que não esteja contemplado na resolução nacional? Algas, por exemplo? Mas existe alergia a algas. Com certeza existe alergia a algas, já li relato a respeito. Nunca peguei nenhum paciente, mas se existe uma composição proteica nessas algas, pode acontecer sim, por que não? Mas tudo tem que ser analisado individualmente. Pode ser uma reação adversa. Pode ser uma reação adversa, mas a alga eu acho que é mais reação alérgica. Pela própria composição do a Kelly está perguntando algum outro clarificante. Existe uma série de clarificantes, né? Que a gente estava mencionando aqui, por exemplo, o Isinglass, que é a bexiga natatória de peixe, que a gente acaba utilizando para fazer a clarificação, mas alguns clarificantes realmente eles saíram um pouco de cena recentemente, justamente por conta do que a gente tem visto de algumas reações, por exemplo. A Kelly volta a perguntar isso, de algum clarificante. Gelatina, bentonita, caseína, leite, o próprio leite, né? Isinglass, que é a bexiga natatória, PVPP. A gelatina pode ser de peixe. A gelatina pode ser de peixe. Mais um. Alergia a peixe, né? Só que a alergia ao peixe é muito específica. Alergia a peixe é espécie específica. Você não pode dizer ter alergia a peixe. É espécie específico. Dá bastante trabalho para fazer o diagnóstico, porque não é porque eu tenho reação à tilápia que necessariamente eu tenho reação a congro. Qual é o peixe que dá mais alergia?
Tem Peixe alguma que dá coisa mais, assim? que a gente tem visto mais alergia aqui no interior do Paraná é tilápia. É tilápia, Mas né? no mundo é bacalhau. Ainda bem que eu não tenho alergia a bacalhau, porque eu gosto muito. Eu também gosto. Ó, perguntando aqui, os espirros? Desencadear uma sequência de espirros pode estar relacionado a algum componente do vinho? Uma hiperreatividade, né? Que ele está Mas falando. os espirros, tanto os espirros ou até mesmo reações gastrointestinais, obstrução nasal, é mais um estímulo neurogênico direto. A gente chama isso de estímulo colinérgico. E que isso pode acontecer sim. E pode também ser por liberação de histamina, de prostaglandina. Mas o que quer dizer essa liberação de histamina, prostaglandina? Isso acontece também nas alergias. Mas existem algumas substâncias que, por si só, elas rompem uma célulazinha chamada mastócito, que eu digo que ela parece um bombom recheado, e ela libera na microcirculação essas substâncias, esse recheio dele, essa histamina e essas prostaglandinas, e fazem esses efeitos nas pessoas. Mas por liberação direta da histamina e por estímulo colinérgico, não por alergia. Não por alergia. Deus me livre alergia a bacalhau. É isso mesmo, Kelly, eu também. Deus me livre. Ó, gente, se não tiver mais nenhuma perguntinha aqui, eu acho que a Eu acho gente que a gente pode, só né? não falou uma coisa que é legal. Fala. A maioria das pessoas que se queixam de sintomas relacionados a sulfitos, sobretudo cefaleia, não se queixam do vinho tinto? É verdade, hein? E qual vinho, Felipe, que tende a ter mais sulfito? Pois é. É o vinho É o branco. doce. Na E o vinho verdade, é o branco. vinho Não, se doce. você comparar tinto e branco, né? Se É você o comparar branco. os vinhos de mesa, é o branco que tem mais. Tanto que esses testes de provocação é tudo com vinho branco, porque você consegue colocar mais sulfito nele. Boa. Essa é uma boa informação, hein, gente? Porque realmente, para você, o vinho branco é um produto muito mais sensível. Então, a gente acaba utilizando uma quantidade de sulfito maior. E de clarificante também. É um vinho que você tem que utilizar os clarificantes de uma forma muito parcimoniosa. Ao contrário que o vinho tinto já tem os antioxidantes dele natural também, né? A Letícia tinha comentado aqui, tá, os polifenóis, tudo. Isso. Então a gente acaba tendo um auxílio aí para o sulfito no próprio vinho tinto, que o vinho branco está desprotegido. Então Aí a Márcia vale. falou ali, ó. E se bebe mais quando é branco? Calorão, Ah, vinhozinho gelado. mas Hã? depende. Eu não sei como é que tá a temperatura aí, mas aqui é para tinto. Aqui tá calor. Aqui tá calor. Aqui não está tão frio, mas assim, eu acho que o vinho tinto acaba sendo quando as pessoas falam de vinho, mesmo os portugueses, né? Vinho é vinho tinto. O vinho branco e o vinho rosé eles estão ganhando um mercado que eu acho muito importante, porque o Brasil tem muito mais a ver com o clima tropical dele, na maior parte do país, 8 mil quilômetros de costa, com vinho branco e com vinho rosé, do que com um vinho tinto encorpado. Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, o vinho que era mais vendido no Nordeste era Brunello de Montalcino. Então a gente acaba tendo algumas distorções, mais acho que é mais falta de conhecimento e às vezes você, através da educação e as pessoas experimentando, que acabam criando uma cultura um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que o importante é as pessoas experimentarem. E De eu gosto tudo. muito de experimentar sempre coisas novas. Né? Não tenho o vinho de estimação. Às vezes as pessoas me perguntam, às vezes alguém quer dar um presente, né? Eles dizem, qual que é o seu vinho preferido? Eu não tenho vinho preferido. Tem aqueles vinhos que são mais do meu gosto e tem aqueles vinhos que talvez sejam um pouco menos. Contudo, se aquele vinho que eu digo que é menos do meu gosto for harmonizado com alguma comida, ele pode ficar sensacional e eu não vou dizer que eu não gosto. Lógico Você que não. O entendeu? vinho Então, eu acho que bom. o bacana é a gente poder experimentar coisas novas, É sempre. isso aí. Eu acho que é isso e experimentar coisas novas com segurança. Se você sentir alguma coisa, procure um alergologista. Estão até falando de Jerez aqui, ó, perguntando se a flor de Jerez há relatos de alergia. Flor de Jerez Olha, não sei. também Não sei, não sei mesmo, mas agora eu vou pesquisar, mas eu não sei responder. Vou ficar devendo para essa pessoa essa resposta.
veja quem foi que fez a pergunta, a gente dá uma estudada e daí a gente passa. Perfeito. Gente, é o seguinte, a flor de Jerez, que foi perguntada aqui pela, deixa eu ver aqui, foi a Flávia Palácio. Bom, para quem não conhece o Jerez é um vinho que tem um caráter oxidativo em vários dos estilos. Cresce, né? Ele não, a barrica não é cheia completamente, se deixa um ar entre a barrica e o vinho, entre o topo da barrica e o vinho, começa a crescer um véu de leveduras ali, que até se você olha a barrica assim, até parece ter uma graminha em cima do vinho, assim, como uma florzinha mesmo. Esse é o véu do Jerez. Existe uma troca de substâncias importantes aí, eu não vou entrar no detalhe químico da coisa, uma grande quantidade de aldeído que dá esse caráter ao vinho de Jerez, mas particularmente a flor de Jerez, ela cresce no vinho, mas ela não entra junto. Ela adiciona um caráter especificamente ao vinho, mas ela não é trasfegada junto com o Jerez. Mas é uma boa pergunta. Eu não sei dizer, Sim, vou ficar é devendo ótima. para essa pergunta. A Flavinha pegou a gente. É, mas a gente vai procurar e vai responder. Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui por essa live e por o seu tempo disponível. Desculpe mais uma vez ter caído aqui, foi uma falha minha, mas o celular às vezes prega essa peça e ao vivo é isso que acontece. Então, queria te parabenizar pela sua explanação, que foi muito bacana, tirou muita dúvida da gente aqui, minha principalmente. Agora eu vou tomar cuidado em falar em alergia e intolerância, com certeza. Eu vou Se erguer mais você essa falar bandeira. alergia a sulfito, Não, eu não tenho alergia a sulfito, eu tenho intolerância. tolerância. Se eu tiver. Mas, Kelly, obrigado a Kelly aqui por entrar na live no meu lugar também, mesmo com os descabelada. Eu que fiquei descabelado aqui procurando alguma coisa o que fazer também. Então, obrigado, Ana, mais uma vez. Abro aí para as suas considerações finais e muito obrigado por participar dessa live aqui da The Wine School. Muito obrigada a você, Felipe. Adorei te conhecer. Já sabia também que você fez faculdade com uma amiga minha que fez residência de alergia comigo, a Suzana. Então, ela já tinha falado de você para mim, a Kelly também. Achei ótimo, não poderia ter sido melhor. Eu acho que adorei você ter conduzido essa live. A Kelly deu uma salvada naquele Meio a momento, meio, mas né? em Conduzido meio intercorrência a de meio. médico. É que a gente quis causar, a gente combinou, fala sério. É A gente verdade, é combinou para verdade. causar. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada. Eu espero ter conseguido explicar a contento. Eu não tenho muita experiência de live, eu me atrapalhei em alguns momentos, mas espero que isso não tenha comprometido a compreensão da mensagem que eu quis passar para todos vocês. Uma mensagem com ciência, porque nós trabalhamos, né, com medicina baseada em evidências. Nós não trabalhamos com achismo. E eu acho que é nisso que nós devemos nos direcionar na nossa prática médica. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada para quem permaneceu. Muito obrigada mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa resolver, por favor, passem para a escola e eles me passam e eu procuro responder para vocês. Muito obrigada e boa noite para vocês. Bom final de semana. Obrigado, Ana. Tudo de bom, pessoal. Valeu, até a próxima.